No dia 28 de junho de 1973, na cidade de Columbia, estado do Missouri, Estados Unidos, James Richard, na época com 41 anos, sua filha Vânia, de 16 anos, e seu filho Jamie, de 3, estavam no trailer onde moravam. Era por volta de 00:30 quando Vânia, que estava na cozinha, ouviu um som alto de algo batendo nas árvores que haviam na área onde o trailer estava estacionado. As árvores estavam a cerca de 25 metros de distância do trailer e, mesmo tentando identificar pela janela qual era a fonte do som que havia ouvido, Vânia não conseguiu ver nada. O som persistiu e parecia que estava se movendo entre as árvores. Então, assustada, ela chamou seu pai James para ir verificar. James estava com seu filho mais novo na sala e, por isso, demorou para ir atender ao chamado de Vânia. Vânia então resolveu trancar as portas e as janelas. James finalmente resolveu ir verificar pela janela da cozinha o que estava assustando sua filha. Ao observar as árvores, ele conseguiu localizar 2 feixes de luz. Após algum tempo de observação, os feixes de luz se apagaram e uma forma oval brilhante pôde ser vista em uma posição acima dos feixes de luz. James e Vânia, que também observava pela janela o fenômeno junto com o pai, estimaram o objeto como tendo cerca de 4,5 metros de diâmetro. O brilho era na cor branca prateada e era extremamente intenso, ao ponto de que não era possível ficar olhando diretamente por muito tempo. Nenhum som era ouvido e o objeto estava pairando muito próximo ao solo, e devido ao brilho intenso, as árvores ao redor estavam iluminadas como se fosse dia. Durante a observação do fenômeno, a dupla também pôde ver que as árvores ao redor de onde o objeto estava pairando se moviam para frente e para trás, como o movimento das árvores em um dia de muito vento, sendo que nesta noite em especial o vento era muito fraco, quase inexistente. Em determinado momento, uma das árvores parecia estar sendo puxada em direção ao chão, em um movimento diferente das demais árvores. Após alguns minutos, as demais árvores pararam de se movimentar, mas a árvore que parecia estar sendo puxada em direção ao chão prosseguiu desta forma. De repente, James e Vânia ouviram um som de estalo e o movimento de puxão da árvore cessou. O ambiente naquele momento estava extremamente silencioso. James foi então até outras janelas para observar o fenômeno de outros ângulos e viu que seus cães, que normalmente eram muito agitados quando avistavam algum animal da área ao redor, no momento do incidente permaneceram quietos durante todo o tempo. James então foi até o quarto e pegou sua arma. Em seguida, se juntou novamente a Vânia na janela da cozinha. O objeto ainda permanecia na mesma posição, brilhante e silencioso. Após alguns minutos de observação, o objeto começou a se mover, passando abaixo dos galhos das árvores e se posicionou em uma área aberta a cerca de 6 metros ao norte de sua posição original. Chegando à nova posição, o objeto ganhou altitude, pairando agora a cerca de 60 metros de distância do trailer, porém ainda abaixo da linha do topo das árvores. Neste momento ele já não estava tão brilhante e era possível ver que ele era branco prateado no centro, com uma faixa de luz azul e um brilho laranja que se estendia ao redor do objeto na borda externa. Foi então que James decidiu buscar ajuda e ligou para a assistência à lista. Ele pediu que fosse ligado para a polícia ou para qualquer órgão público que pudesse lhe ajudar. Durante as várias ligações que ele tentou realizar, por vezes o telefone ficou mudo, tanto para a telefonista como para James. Porém, no fim, eles conseguiram se comunicar. A nave continuou se movendo entre as árvores, alternando de posição, até que, de repente, o objeto simplesmente começou vagarosamente a ir em direção ao trailer. James e Vânia ficaram assustados, pensando que algo ruim iria lhes acontecer.
Porém, a cerca de 15 metros de distância do trailer, o objeto simplesmente parou e permaneceu pairando por vários minutos. Em seguida, ele retornou para sua posição original e pouco a pouco começou a ter as suas luzes reduzidas, como se estivesse diminuindo. Porém, é provável que o objeto não estivesse de fato diminuindo, mas sim se afastando. Por volta das 1h45 da madrugada, um policial finalmente chegou ao local. Àquela altura, a nave já havia ido embora, mas o policial, juntamente com James, deram uma volta por onde o objeto havia passado e notaram algumas pegadas, que o policial julgou ser de coelhos. Após o incidente, o ufólogo Allen Hynek foi até o local e verificou várias evidências da passagem do objeto na área. Havia uma árvore que estava com o tronco partido, que parecia ter sido puxado até se romper, batendo exatamente com o relato de James e Vânia. A árvore estava quebrada em um ponto do tronco a cerca de 5 metros acima do solo. Haviam também 4 marcas no chão que mediam 15 centímetros por 12 centímetros e com uma profundidade de 6 a 9 centímetros. Foram encontrados também marcas em galhos e outros galhos que foram simplesmente quebrados, além das folhas das árvores por onde o objeto passou, que estavam queimadas. Quem também visitou o local foi Bob Gassaway, um repórter local, que confirmou todas as evidências encontradas pelo ufólogo e também contou que tentou pressionar seu pé contra o chão para verificar se era possível fazer marcas como aquelas. Mas ele disse que por mais força que fizesse, as marcas de seu pé não afundavam mais que 1,5 centímetros. Então, ele descartou, assim como os ufólogos, a hipótese de que as marcas teriam sido feitas por coelhos. Neste caso, temos um avistamento bem próximo da nave, apesar das testemunhas não terem conseguido identificar mais detalhes. O objeto permaneceu o tempo todo encoberto pelas árvores e chegou inclusive a quebrar algumas delas, além, é claro, de diversas marcas que a nave deixou em sua passagem. As testemunhas ficaram o tempo todo dentro do trailer, apenas observando, assustadas, o ocorrido. O avistamento durou mais de 1 hora, tempo suficiente para que as testemunhas tivessem certeza do que haviam visto. Além, é claro, das marcas, que também descartam a maior parte das explicações naturais que poderiam ser dadas ao fenômeno. A dúvida que fica é, sendo esta nave alienígena, o que ela queria naquele local? Será que sabiam da presença das testemunhas dentro do trailer? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.